つむき笑うその方を伝う涙一粒 Pessoal, estamos aqui com Marcílio, vencedor do nosso último torneio do ano. Ele também venceu o torneio anterior e ele vai nos mostrar o seu profile do seu deck Unchained. Oi, obrigado. Então, eu joguei com Unchained e por 2 finais de semana. Eu tô jogando desde o início do formato pós-Dune e gosto muito do deck e é muito divertido jogar com ele. Desde então, o deck é muito bom, levou lista agora, então foi a despedida do Charvara 3, mas é muito divertido. E eu vou explicar um pouquinho e contextualizar o porquê de usar algumas cartas e não escolher usar outras, por exemplo. Primeiro de Unchained grande é o Abominable, o Disaster, só dá pra usar esses dois. Eu sei que tem muita gente que não gosta dele, mas eu gosto, eu me sinto confortável de ter a opção de ter ele no deck. Aí o de nível 6 são 3 Charvara, que, né, infelizmente só foi pra 1, mas é um hit bem justo. Dói muito no deck, mas dá pra entender. O Shiyama, que precisa, ele é combo piece. Aí dos pequenos, 3 Aruhas, 1 Arraqueia e 2 Saramas. Tem gente que só usa, quase todas as builds só usam uma Sarama, mas eu gosto muito de ter duas porque pega um pouquinho no meu grind. Eu não sou um jogador muito bom e eu não sei gerir muito bem recursos. Então eu gosto de ter 2 Saramas, porque ela consegue ficar lupando junto do Disaster e nunca falta recurso pra mim. Gosto bastante desse rake, pra mim é o ideal. Depois, 3 Tour Guides, que é o One Card Combo, junto com o Rhino. Provavelmente essa carta aqui vai ser repensada no futuro do Unchained, porque ela não é mais tão eficiente. E o Normal Summon vai ter ainda mais valor com umas cartas novas que vão chegar na coleção de fevereiro. Mas agora ela é excelente e é isso. Ela faz o deck rodar sozinho. Aí de Spells, 3 da Prison, não tem o que falar, a carta que adiciona tudo. Ela... 2 dela na mão não é brick, ela gera jogada sozinho com elas duas, você nem gastou Normal Summon. Então, excelente, perfeitinho. 3 potes, corrige um pouco da deficiência de consistência que esse deck tem. Esse deck não é inconsistente, mas alguns momentos ele te abandona, porque tem muitos bricks nele. Como, por exemplo, o Disaster, o Shiyama, e é bom ter isso aí pra consertar a curva do deck. Uma TTT e uma Khaled. Isso aqui foi emprestado semana passada. Eu joguei 9 matches, e eu não vi essa carta nenhuma vez. E eu não saí, eu não tirei ela em momento nenhum. Ela só não veio. Em compensação, a Khaled veio acho que uns 10 jogos. E ela fez toda a diferença. Assim, entrou de última hora, mas gostei muito. Não foi inútil, foi bem útil. Aí agora, o hate de traps. Eu gosto muito de maximizar, porque eu tenho medo justamente do deck me abandonar. Você vê múltiplas delas juntas, é assustador, porque você não tem o que fazer, mas uma delas com o Disaster, principalmente a Chamber no caso, com o Disaster já era jogado e você consegue grindar e deixar o jogo bem longo. Pra mim, funciona. É o jeito que eu encontrei de lidar com o deck. Eu não gosto da Welling, que é o rugido, é spell contínuo. Ela não faz muito por mim, mas ela é interessante às vezes porque em uma situação elas acabaram. Mas foi numa match totalmente esquisita que foi o ponto fora da curva, mas de resto estão perfeitas. Aí de tags, eu usei 3 Nibiru, 3 Ashes, 3 Veilers e 3 Hypernias. A decklist tá com 42 cartas e 12 tava um número muito ok, eu gostei bastante. Essa Veiler foi de última instância, porque um colega, um amigo muito querido meu, Alisson, joga de DDD, e ele precisava das cartas de DDD. Aí ele, Marcílio, eu preciso do pack DDD. E eu joguei os 2 finais de semana sem os contratos e sem o Vice King, que foram essas cartas. Aí foi isso, assim, entrou de última hora, mas valeu a pena, deu pra jogar. Eu acho que até gostei, porque o brick do Vice King era um brick inacreditável, mas foi consertado. As velhas foram muito úteis. Eu não critico. Foi uma escolha muito assertiva. Foi também sorte, mas é isso. Agora de extra.
O hate é isso. 2 raivas, que você consegue jogar com uma, muitas vezes, mas ter 2 em pouquíssimas situações é muito importante. 3 Yamas. No torneio de semana passada eu joguei só com um, e na premiação os meninos tiraram o terceiro e eu peguei. E faz uma diferençazinha em pouquíssimas matches, mas faz. Hoje fez diferença numa match contra o Monarca. E porque o jogo se estendeu, e eu precisei usar. Mas essa carta é muito boa. Falando agora do resto dos Unchained, um Angústia e uma Abominação. Só ok. Você consegue guardar jogo com eles. Eles ganham pra você fácil. Mas ainda a carta mais importante é o Yama, e ter 3 dela é muito importante. Principalmente na forma que o deck vai jogar depois. Agora com a lista, né, a partir de 1 de janeiro. Porque como você vai ter ainda menos acesso ao Charvara, você vai precisar de maneiras de encontrar ele ou recuperar ele. Que eu ainda estou pensando como eu vou jogar, mas tem cartas de suporte no futuro que são bem interessantes para ela. Agora, links genéricos, a Muckracker, Unicórnio, Grifo e a Goddess. Essas 2 cartas são as mais questionáveis, porque o combo de Grifo é muito bom e ele tem um spot muito específico, só que eu não tenho muitas vezes coragem para fazer ele. Então, ele tá aqui muitas vezes só para ser banido com a Prosperity. Isso aqui é porque tem um Purely na nossa local, e eu tenho muito medo daquele deck. Só que por sorte, não enfrentei ele nenhuma vez nas 9 matches, e não precisei. Mas ela estava sempre aqui e ela é muito eficiente. Quando ela é boa, ela é muito boa. Então eu gostei bastante de ter ela. Pra finalizar, os XYZ, o Caesar, o Magnex e o Zeus. Você consegue jogar só com um, mas ter o segundo lhe dá uma certa segurança. O Magnex, eu não consegui invocar ele nenhuma vez, justamente por não ter os pactos, porque era a principal forma que eu fazia de invocar ele. Mas eu sabia que ele ainda podia entrar pelo Caesar, só não fiz, porque não valia a pena. E o Zeus tava ali pra uma necessidade. Eu não peguei nenhuma match de deck de trap, não uma que eu conseguisse chegar. Eu só enfrentei, o único deck de trap que eu enfrentei foi o Traptrix. Só que o jogo do Traptrix foi resolvido em Battle Phase, os 3. Então não foi um jogo de recursos, mas foi muito legal ter ele. Aquele negócio, ter a capacidade de ter essas cartas faz toda a diferença, e elas mudam completamente o seu jeito de jogar, porque você pensa de uma maneira diferente. Então valeu a pena. Por fim, de side, vou deixar isso aqui por último. 3-dimensional Shifter, que me ganhou, acho que o jogo da primeira final da semana passada, ganhando do Mathmac, que ele teve de fazer uma escolha com a Small World que decretou o fim de jogo, que ele podendo adicionar o circular, teve de adicionar um Nibiru, porque já estava under Shifter. Então, assim, a carta me ganhou alguns jogos. Esse foi só um exemplo, assim, mais forte. Então, muito bom. 3 Zack Ruler No More, que eu esperava decks de combo, que no caso tem um Infernoble aqui, e era a minha melhor chance contra, porque eu não tenho draw. E foi a maneira que eu encontrei de lidar com um deck que consegue gerar uma mesa tão opressora. Mas não precisei usar porque também não enfrentei o Infernoble. 3 Dimensional Barrier, eu usei, foi ok, e é essa a função dela. Ela é ok, ela atrasa o turno do meu oponente, ela atrasa o jogo do meu oponente em um turno e tá ótimo. Já é o tempo suficiente para eu voltar e ganhar. Não teve nenhum problema com isso. 3 Anti-Spell, que essa carta é muito absurda. Naquela brincadeirinha de banir os Floodgates. Era pra ter ido junto. Ela é muito problemáticazinha junto com uma Skill Drain. Então foi muito bom ter. Ela me ganhou vários jogos, incluindo hoje na Mirror de Unchained. Ela fez toda a diferença, tanto pra mim quanto pro meu oponente. E não dá pra negar, né, Vinícius? Mas essa carta é muito forte, e o Unchained poder usar ela tranquilamente é preocupante, no mínimo. Isso vale pra qualquer outro deck que possa usar ela. E por fim, 3 Papai Noel. É Natal, eu tava com as minhas Evelyn, tava emprestadas, e eu descobri 5 minutos antes do torneio, e meu amigo já tinha feito o side em cima.
E eu não queria mudar. Eu não queria atrapalhar ele. Aí eu joguei uns 3 Papai Noel e gostei. Foi isso. Obrigado.